Levítico capítulo 6, versículo de 8 a 13. Amém? Acharam aí? Alguém pode ler? O que é que diz aí a palavra? O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho combate. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Amém, glória a Deus. O fogo queimará continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, devemos manter o fogo queimando continuamente sobre o altar. Isso era uma lei para o Antigo Testamento, para a vida do sacerdote e levitas. E isso também é um mandamento para nós, como igreja, de mantermos a chama acesa, constante, no altar do nosso coração. Amém? O sacerdote, ele tinha essa obrigação de todos os dias colocar lenha nova no altar, para que o altar pudesse ter fogo e o fogo jamais se apagar. Então, todo dia pela manhã, ele ia lá, ele limpava, tirava as cinzas, né, da noite anterior, do fogo que queimou, e ele colocava lenha nova, para que o fogo continuasse queimando sobre o altar. Então, o fogo ali representava o quê? A presença de Deus, queimando constantemente, continuamente no meio do povo. Para isso, o sacerdote, ele tinha essa obrigação de colocar lenha nova todo santo dia. E hoje o altar é o nosso coração. Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas. O templo foi derrubado lá no Antigo Testamento, né? Não temos mais um lugar geográfico, físico, onde Deus habita. Deus habita em nós agora. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, né? Aleluia. Então, o altar é o nosso coração. Você é sacerdote. Nós fomos feitos sacerdotes. Por quê? Porque o sacerdote, no Antigo Testamento, entrava uma vez por ano lá no Santo dos Santos para ter acesso a Deus. Graças a Deus, nós temos o livre acesso. O véu se rasgou, nós somos sacerdotes pelo sangue de Cristo e nós temos acesso agora ao lugar santo, à presença de Deus. Então nós, como sacerdotes, o altar é o nosso coração e a presença de Deus é o fogo que tem que queimar e arder no nosso coração. Para isso, nós, como sacerdotes, precisamos colocar lenha todos os dias. Colocar lenha para que o fogo não possa se apagar. E essa ação, essa atitude de colocar lenha, ela é o nosso devocional, ela é a nossa devoção, ela significa exatamente a nossa comunhão, a nossa entrega, né, através da Bíblia e da oração. Para quê? Para que possamos manter a chama acesa. E isso deve ser feito todo dia. Todo dia. Como era no Antigo Testamento, também deve ser hoje, né? Na vida da igreja, na nossa vida como cristão. Essa comunhão com Deus, essa nossa entrega, essa busca da palavra, de meditação da palavra, leitura da palavra e da oração, de buscar o Senhor. Então a gente deve cultivar uma devoção e uma comunhão com Deus diária, constante. Todo mundo que faz o fogo, todo mundo que faz fogo para queimar uma carninha, assar um peixe, sabe que não se faz fogo em cinza velha. Se primeiro limpa a cinza, varre, tira e se coloca lenha nova. Para quê? Para que o fogo venha queimar. Se coloca um carvão novo. Esse carvão está velho, já só está as cinzas. Você vai ter uma dificuldade muito grande se pegar fogo ainda naquele carvão velho, naquela lenha velha, naquelas cinzas. Então, você tem que limpar a cinza velha para colocar lenha nova, né? A lenha é a nossa devoção, a nossa busca de Bíblia e de oração. As cinzas de ontem não servem para hoje. A comunhão de ontem não serve para hoje.
O fogo que queimou ontem não serve mais para queimar hoje. Hoje tem que ser um fogo novo, com lenha nova, uma devoção nova, uma entrega nova, uma busca nova. Então, todo dia nós precisamos ler a palavra, estudar a palavra, orar todo dia, ter essa comunhão com Deus, esse relacionamento com Deus, e assim nós vamos ter essa intimidade maior com Deus. Então, todo dia precisa se colocar uma lenha nova. Amém? Glória a Deus. Assim também a gente vê a simbologia de todo o Antigo Testamento e também do Novo, né? Por exemplo, no Antigo Testamento, o maná. O maná era todo dia, caía. E Deus falou, olha, todo dia você vai ter um maná novo, fresquinho, e você vai poder colher. E o povo teimoso, Deus falou, não guarde o maná. Não vai adiantar guardar para outro dia. E o povo teimoso, rebelde, pegava, comia e guardava. No outro dia, o maná estava podre. Não servia. Então, todo dia tinha aquela porção. Assim também hoje, no nosso corpo, todo dia tem que ser um alimento novo, né, por corpo. Todo dia toma café, todo dia almoça, todo dia uns merendam, outro dia jantam, e depois da janta ainda tem um leitinho, né, uma bolachinha. Quando não, fritando ovo para comer com feijão meia-noite. Então, assim como o pão de hoje é para hoje, não dá para comer o pão de ontem, de anteontem, de anteontem, não dá, porque ele está duro. Então é para todo dia, ok? Todo dia tem que ter pão novo, pão fresco, pão macio para comer. Então assim também é nossa comunhão com Deus, ok? Nossa comunhão com Deus é diária, é todo dia. John Wesley, ele dizia, nunca deixe passar um dia sem o seu tempo em devocional com Deus. Martinho Lutero disse, um dia sem comunhão com Deus é um dia perdido. Charles Finney disse, um dia sem ler a Bíblia é um dia desperdiçado. Spurgeon disse, não seremos cristãos saudáveis se não cultivarmos uma vida de comunhão com Deus. Então Deus visitava diariamente Adão na viração do dia. Diariamente, para andar com Adão, para falar com Adão, para ter comunhão com Adão na viração do dia. Então Deus sempre veio buscar, Deus sempre veio atrás de comunhão, de relacionamento. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus por isso, né? Então vida com Deus, ela é todo dia. Amém? Vida com Deus é diária. É o pão nosso para cada dia, assim como era o maná para cada dia. E Jesus vem e nos ensina isso na oração, né? O pão nosso de cada dia. Isso fala exatamente de dependência, porque precisamos de todo dia uma direção nova, uma palavra nova, um pão novo, um pão fresco. Precisamos do pão, que é a palavra de Deus, nos alimentando no Espírito. Então não há como se trabalhar com estoque com Deus. A unção de ontem já não vale para hoje. Comunhão com Deus é todo dia, então devemos buscar a Deus todos os dias. Isso é primordial, isso é importantíssimo, isso é essencial, isso é indispensável. Indispensável. E por que eu estou batendo novamente nessa tecla aqui conosco? Por quê? Porque em gabinetes, em reuniões com vocês, no privado, no particular, sentando à mesa, a gente tem notado que os homens, eles são muito falhos nisso. Muito falhos. Pelo menos os 3 últimos gabinetes que nós fizemos com vocês 12 aqui, todos os 3 homens estavam falhando nisso. E foi notório a fala da esposa, dizendo, isso porque ele não está lendo a Bíblia, não está orando. Se estivesse orando e buscando a Deus, estaria ouvindo Deus. É por isso que ele está assim, né? O outro, a mesma fala da esposa. Depois o outro, a mesma fala também. Então, nós precisamos, querido, nós somos a ponta da lança, a forma que forma. Se eu, como líder, pastor, não estou tendo minha comunhão com Deus diária, querido, como é que eu vou cobrar dos discípulos? Né, Nonato? Como é que eu vou cobrar? Como é que eu vou ministrar? Sendo que eu preciso estar buscando da fonte, né? A unção, a graça, o poder. E a fonte é essa comunhão com Deus. A fonte é colocar lenha nova. Amém?
O sacerdote não gostava de fazer isso todo dia. Era um trabalho árduo. Todo dia ter que varrer aquele negócio ali. Olha a monotonia de todo dia fazer isso. Todo dia fazer isso. Mas eu tenho certeza que tinha dias que ele fazia de forma mais alegre, mais especial. Por quê? Porque esse final de semana vai ter festa de tabernáculos, vai ter a festa de Pentecostes, vai ter a festa disso, né, dos pães asmos. E ele já fazia porque era essencial aquilo ali para a festa. Então tem dias que nossa comunhão com Deus... Deixa Satanás passar. Tem dias que nossa comunhão com Deus vai ser tremenda, vai ser poderosa, vai ser maravilhosa, né? Que a gente está lá e Deus fala, o céu desce, glória a Deus. Mas tem dia que vai ser só o feijão com arroz mesmo ali, entendeu? A gente abre a Bíblia, parece que não sente nada, muitas das vezes não entende nada, né? Você está com o pensamento lá longe, na oração, mas é importante que se faça. É importante que você esteja ali. E nem todo dia a nossa alimentação ela é saborosa, ela é tremenda, ela é maravilhosa. Né? Tem dias que são especiais, tem um tambaqui top, né? Uma picanha, um churrasco. Mas na maioria dos dias, 99% dos dias, é só aquele feijãozinho com arroz e olha lá com um negocinho. Não é todo dia especial, não é todo dia uma bisteca, não é todo dia não é o nome daquele que tem queijo, carne? Uma lasanha, né? Top. Não é todo dia que é um alimento assim maravilhoso. Não. A mesma coisa no espiritual. Não é todo dia que a comunhão vai ser poderosa, maravilhosa, que os anjos vão descer com um banquete assim, ó. Né? Muitas das vezes vai ser o diabo trazendo um pão que ele amassou, né? E ainda dizendo para você, rapaz, levanta logo daí, para com isso, rapaz. Vai logo fazer o que tu tem que fazer, tu tem que lavar louça, tu tem que lavar, ó, o menino tá chorando, tu tem que sair para trabalhar, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E o diabo perturbando para que você não tenha só comunhão com Deus. Mas isso é importantíssimo, que tenha todo santo dia. Todo santo dia. E isso é dever nosso, gente. Nosso. Nosso como líderes, como pastores, na frente da obra, querido. Por quê? Porque Deus quer abençoar a igreja, mas quer fluir através de nós. Quer fluir através de cada um de nós. Então, e como é que isso vai fluir? Através de busca. Colocar lenha nova, tirar a velha, tirar a cinza, pôr lenha nova, buscar, comunhão, né? Rendição, entrega. Isso é importantíssimo, gente. Isso é indispensável. Isso não tem como se colocar outra coisa no lugar. Amém? É importante demais, é primordial, é essencial, ok? Então não adianta a gente queimar no domingo, irmão, se tu não põe lenha nova na segunda. Nos fartamos da presença de Deus hoje. Isso não elimina a necessidade de buscar amanhã. A busca é diária, é um estilo de vida. Precisamos voltar à fonte todos os dias. Tem que ser regular, Bíblia e oração. Não tem segredo, irmãos, não tem mágica, não tem outra forma de Deus abençoar, de a gente ter sucesso ministerial, de a gente ter sucesso na nossa vida de fé, de jornada e de caminhada com Deus, se não for através do básico, do essencial, do primordial, que é Bíblia e oração. Que é comunhão com Deus todos os dias. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Em nome de Jesus. Tá? Pelo menos para nós, como líderes, isso tem que acontecer de segunda a sexta. Eu não tenho essa minha devoção no sábado e nem no domingo. Porque domingo eu tenho. Porque todo domingo eu estou jejuando. Na maioria das vezes, quando não tem um churrasco. Né? Pelo menos eu tenho esse trato com Deus, né? Eu já vivo jejuado porque tem 25 anos que eu jejuo o café, né? Cortei o café e não apresentei para Deus desde a primeira vez que fiz o jejum de 40 dias, né? E disse, não vou nunca mais tomar café e eu quero viver essa vida consagrada ao Senhor e jejuada, nesse sentido, né? Então lá se vai, 25 anos já, mas eu sempre falo com Deus, por exemplo, no domingo. Todo domingo eu jejuo, mas o meu acordo com Deus é, Senhor, se tiver um convite, tu sabe que eu vou ceder
nesse dia, né? Isso é fora os dias da semana também, que eu sempre estou jejuando, né? Mas no domingo eu sempre gosto de jejuar para o culto, né? Preparar para o culto e tudo mais, e estar jejuado. Mas quando tem um convite, um churrasco, um aniversário, uma festa, uma macrocélula de alguma coisa, Deus já sabe, né? Esse é meu acordo com Deus já faz anos. Então, querido, nós precisamos entender a importância dessa comunhão. Então, o que eu estava falando, né? Sábado e domingo eu não tenho essa comunhão com Deus. Domingo eu tenho. Mas sábado e domingo, eu também não julgo se você não tiver. Por quê? Porque já é sábado e domingo já é... A gente já vive com o ministério, né? Pelo menos sábado de manhã já tem CT. À tarde eu vou fazer alguma coisa. À noite é culto. Se não estou aqui na Rede Jovens, eu estou ministrando em encontro. Então, já está no ministério. Sábado e domingo é para a gente fluir o que se alimentou durante a semana. Entendeu? Domingo, quando tem escola levitas, quando tem congresso, quando tem rede de casais, quando tem já outra programação, né? Então o domingo também já é muito lotado nesse sentido. Aí você sai, ou você vai almoçar fora, vai na sogra, vai na mãe, vai no pai, almoçar fora, tem uma programação para sair, sei lá, vai pra prainha, se não chover. Lembrei do Daniel agora, o feriado. Eu sei que foi, mas depois da chuva. Então, sábado e domingo a gente já está envolvido na obra, envolvido na comunhão, envolvido no relacionamento, né? Mas de segunda a sexta, irmãos, isso não pode faltar. Segunda a sexta é essencial, é primordial. Não dá para não ter, entendeu? Não dá. Em nome de Jesus. Então, o fogo tem que arder continuamente no altar do meu coração. E isso fala dessa comunhão de todo dia. E isso fala de um estilo de vida de todo dia. De eu estar em comunhão, de eu estar no relacionamento com Deus. E sábado e domingo eu já estou envolto aqui no ministério, na obra, no trabalho, de criança, né? O outro tem ensaio, o outro tem projeto, o outro tem espalhando alegria, o outro... É tanta coisa que a gente já está envolto já. Entendeu? Mas de segunda a sexta, irmãos, nós precisamos colocar lenha nova. Nós precisamos colocar lenha nova, tá? Então eu creio que a coisa mais importante na sua vida, eu creio nisso, é o seu relacionamento com Deus. Não tem outra coisa, irmãos, mais importante do que isso. O segredo da vitória dos grandes homens de Deus na história foi exatamente passarem tempos com Deus, de meditação e de oração. Ok? Isso aqui eu ministrei no último encontro para vocês. Então eu quis dar essa entrada aqui, essa introdução, para entrar agora no assunto que eu quero ministrar hoje à noite. Dentro desse contexto, que nós precisamos colocar lenha nova todos os dias, o fogo tem que arder continuamente no altar. Então, todo dia, comunhão com Deus, todo dia rendição, todo dia busca, todo dia entrega, todo dia leitura da palavra, todo dia oração. Eu pergunto de vocês, irmãos, quanto tempo tem que ser a nossa vida de oração por dia? Quanto tempo você gasta em oração por dia? É isso que eu quero trazer para nós hoje aqui. Essa pergunta eu faço para você. Quanto tempo você tem gasto, né? Dá nem para usar a palavra de gastar, né? Porque não é um gasto, é um investimento de tempo, né? Mas quanto tempo nós temos passado com Deus em oração, em estudo da palavra, em meditação da palavra, todos os dias? Eu acredito que quanto maior for o tempo, melhor. Amém? Você acredita também? John Wesley, ele levantava às 4 horas da manhã e ele orava todo dia 3 horas, de 4 horas da manhã até às 7 da manhã. Todos os dias. A.W. Tozer, ele disse que a oração só começa depois de 1 hora. Você só começa verdadeiramente a orar depois de 1 hora. Martinho Lutero disse: eu tenho tanto para fazer hoje que eu terei que gastar pelo menos 3 horas do meu dia em oração. Senão o diabo vai ter vitória sobre mim. Adoniran Judson, ele orava 7 vezes por dia. John Elke, da Escócia, ele orava cerca de 8 horas por dia. 8 horas por dia. David Brainerd,
ele orava sobre a neve 6 horas. Ao terminar, a neve debaixo dos seus joelhos estava derretida. Derretida debaixo dos joelhos dele. Ele se molhava em suor, derramando a sua vida ali pelos índios de pele vermelha. Charles Finney passava dias em jejum e oração para ser capacitado por Deus, né? George Whitefield, ele orava cerca de 3 da manhã todos os dias. Todos os dias, às 3 da manhã, ele estava de pé, aliás, de joelho, né? Orando. Moody disse: a primeira pessoa que eu falo todos os dias é o meu Deus, senão eu estarei sendo infiel a ele. Então a gente poderia citar tantos outros nomes, John Knox, George Miller, que me inspirou a ler a Bíblia. O cara leu a Bíblia 200 vezes e 100 vezes foi de joelho. Parece loucura, né, cara? E me inspirou a ler a Bíblia. Eu coloquei o alvo quando eu li isso lá em 97. Rapaz, esse camarada leu 200 vezes a Bíblia, ele leu 100 vezes de joelho. Eu sou um imprestável, né? E lá, novo convertido ainda, lá em 96, lendo Os Heróis da Fé, eu disse: então eu quero colocar como alvo para a minha vida, eu quero ler a Bíblia 100 vezes. Eu coloquei isso como alvo, 100 vezes eu quero ler a Bíblia na minha vida. De 96 para cá, já tem 28 anos. 28 anos. Já li a Bíblia 45 vezes. Mas se eu não te colocasse um alvo, não teria chegado aqui. Não teria chegado a ler tudo isso. A importância de a gente ter um objetivo, de a gente saber para onde está indo, de a gente se autodesafiar para fazer mais por Deus, né? Fazer mais pelo Senhor. O que a gente poderia falar de Robert Murray, Moody, Spurgeon, que nós já falamos, Lloyd Jones, Martin Lloyd Jones, que também orava muito. Então são tantos heróis da fé, tantos homens que oravam por horas, né? O próprio John Riley orava 8 horas por dia, e o David Brainerd 10 horas por dia. É muito tempo. 10 horas por dia ele gastava, investia, né, em oração. Então foi realizada uma pesquisa com pastores e líderes. Não estou falando de crente normal não, tá? Estou falando de pastores e líderes. Foi realizada essa pesquisa alguns anos atrás, com pastores e líderes de várias nações. Várias nações. E a pesquisa era: quanto tempo você gasta em oração por dia? O resultado foi a média que pastores e líderes gastavam de 15 a 20 minutos por dia. Então faziam 2 perguntas. A primeira: quanto tempo você gasta de oração por dia? E a média deu ali 15 a 20 minutos. A segunda pergunta é: você está satisfeito com esse número, né, com esse tempo em oração? E a resposta sempre era: não, eu posso orar mais. Essa foi a pesquisa. E eles sempre achavam, pastores e líderes, que deveriam orar mais. Todos nós achamos que esse tempo é pouco. 15 a 20 minutos de oração por dia é pouco, né? Eu acredito também que todos vocês acham pouco, e que todos vocês têm a opinião que deveria ser maior esse número, né? No seu tempo com Deus, de oração. Estou falando só de oração, tá? O problema é que poucos querem pagar o preço, né, para mudar esse quadro. Acha pouco, mas não faz nada para mudar essa realidade. E o resultado é a gente sempre ir levando com a barriga nossa vida e comunhão com Deus. Pouco resultado, pouca comunhão, né? Já dizia os nossos vovós da fé. Desde pequeno eu ouço essa frase: pouco oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, o reflexo do ministério está muito ligado intimamente ao tempo com Deus. Ao tempo de oração, ao tempo de entrega, ao nosso tempo de busca. Então, não tem como um cristão, um líder, um pastor romper
e ter uma vida ministerial de sucesso e abençoada com pouca oração, ou com nenhuma oração, com pouca comunhão com Deus. Então eu não quero perguntar de cada um aqui quanto é o tempo que você gasta com Deus de oração, de cada um, de vocês, mas eu imagino que vocês já estão pensando aí, né? Quanto é que eu oro, meu Deus? Tem dia que é mais, tem dia que é bem menos. Mas todos nós achamos que precisa ser melhorado esse tempo, né? Porque está muito ligado a nossa vida de oração e comunhão com Deus a termos sucesso na vida ministerial. Não só ministerial, né? Estou falando porque somos líderes pastores, mas em tudo, né? Completamente em tudo. Então a gente fica muito maravilhado com esses testemunhos gigantes, né, desses homens espirituais que realizaram grandes coisas para Deus e que muitas vezes nós também queremos realizar, mas nós não queremos pagar também o mesmo preço de oração, de busca, de entrega, de rendição. Então, o seu desempenho ministerial, ele está intimamente ligado, depende de pagar preço em oração. Depende de pagar o preço com horas de oração, de busca. Então, o poder da vida cristã, ele tem uma relação muito direta com o tempo de comunhão com Deus, com o tempo de oração gasto, né? E, infelizmente, a maioria dos cristãos não tem orado como deveriam orar. Muitos líderes e pastores não têm orado como deveriam estar orando, né? E isso é um reflexo do ministério, da vida pessoal, da vida de fé, da sua vida. Da sua vida. E a gente muitas das vezes fica perguntando, meu Deus, por que tanto crente com uma fé pequena? Porque, meu Deus, sem romper, sem fazer algo grandioso, sem colheita, sem uma vida cristã, sabe, a maioria dos crentes estão tudo fraco, desanimado, em crise, oh meu Deus, quando tem esse problema, e se desanimam, né, querem desistir, e estão se desviando. Por quê? Por causa disso. Então nenhuma vida cristã vai se firmar e ter uma construção se a base, as palavras de Jesus, né? Se construir sobre a areia. Primeira tempestade que vir, mano, tu vai embora. Por quê? Porque não tem uma vida sólida de oração. Não tem uma vida sólida de comunhão com Deus. E a fé está muito ligada, irmãos. A fé vem pelo ouvir, Romanos 10, 19. Ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. Então, a fé não vai ser sólida, não vai ser firme, não vai ser crescente, pujante, se eu não tenho comunhão com Deus. Então vai ser muito rasa, não vou ter uma base sólida. E a primeira tempestade que vir, vendaval e problemas, eu vou me embora. Eu vou me embora. Então nós precisamos trabalhar nisso. Nós precisamos romper em fé nisso. Nós precisamos colocar isso como alvo. Nós precisamos aumentar a nossa comunhão com Deus. Ter uma comunhão com Deus mais pujante, mais sólida, mais desafiadora. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Tá bom? E outro exemplo, eu falei de tantos homens de Deus, né? Mas um exemplo claro disso, irmãos, é o nosso próprio mestre, né? O nosso mestre Jesus. Jesus, que não precisava orar, orava, ainda mais eu. Ele era o próprio Deus, o próprio Filho de Deus. Nem precisava orar, ele já orava muito. Mateus capítulo 24, versículo de 23 a 25. Anote aí esse texto, que fala sobre a vida de oração. Um dos textos, né? Sobre a vida de oração de Jesus. 24, verso 23 a 25. Mateus 14, desculpa. Mateus 14, 24 não. Mateus 14, versículo de 23 a 25. A tardezinha, 6 horas da tarde para nós, né? 18 horas. Jesus foi orar, anoitecer 18 horas em Israel. Tá? Então 18 horas. Às 6 horas da tarde, para nós, 18 da noite, Jesus foi orar. Aí ele orou até a quarta vigília. A quarta vigília
3 a 4 horas da manhã. Então ele orou de 6 até 4 horas. Isso dá um total de quê? 9 horas. 9 horas. Até 4 horas da manhã? 4 a 10. Vamos dizer que foi 3. De 9 às 10 horas ele ficou orando. De 9 a 10 horas da manhã, Jesus ficou orando. Olha o tempo que Jesus, que não precisava orar, orava. Não é à toa, né, que ele fazia os milagres que fazia. Não só porque ele era Deus, mas porque ele tinha uma vida devocional. Ele tinha uma vida de oração, de busca, de jejum, de entrega. Então nós, líderes, pastores, nós precisamos orar mais do que 15 minutos por dia. Mais do que 20 minutos por dia. Então, se devemos orar mais, eu volto novamente à pergunta: quanto tempo nós devemos orar? Quanto tempo nós devemos orar? O que vocês acham? Na verdade, eu permaneci em oração. Aí é uma vida de oração, né? É outra história. É andar no Espírito, que Paulo fala, é orar sem cessar, é orar dirigindo, Você tem a vida de oração, que é parar, ter um momento e gastar um tempo ali com Deus em oração e devocional. E tem a oração da vida, que é toda hora. É indo trabalhar dentro do ônibus, cozinhando, lavando uma louça. Você está constantemente andando no Espírito, orando sem parar, sem cessar, né? É o que o apóstolo Paulo usa de andar no Espírito e viver no Espírito, né? É você, independente do lugar, independente do que você está fazendo, você está com a anteninha, né, ligada no trono. Mas eu falo de parar, né? De ter o seu devocional. Entre o que, pastor? 2 horas e 40 minutos. 2 horas e 40 minutos? Por quê? A primícia do dia, né? A primícia do dia. O pastor disse aqui 2 horas e 40 minutos, que seria o dízimo do dia. O dízimo do dia. E aí? É justo? Eu quero colocar esse princípio aqui para vocês que o pastor falou, mas não é 2 horas e 40 minutos, é 2 horas e 24 minutos. Porque 2 horas dá 20 horas dá 2 horas, né, e 40 minutos dá 24 do dízimo, né? Então é 2 horas e 24, aliás, 4 horas, aliás, né? 4 horas não dá 40 minutos, dá 24. O dízimo, né? Por causa dos 60. Tá entendendo aí o que eu tô falando? Exatamente. Então, é 2 horas e 24 minutos. Eu fiz essa ministração no ano 2000. A Débora estava até grávida da Brenda. E eu fiz essa ministração, até mostrei pro pai dela, que era o pastor Antônio Reis. E a gente ficou se debatendo sobre isso, né? Quanto tempo? Foi exatamente nessa época que eu vi essa pesquisa. A gente ficou conversando e tal. E aí? 20 minutos, pastor. Realmente é pouco, é muito pouco, né? Devemos orar mais, e ele falou, e eu fui falando e tal, né? E eu disse, pastor, eu acredito que, tendo o princípio do dízimo, né, de 10%, então nada melhor do que a gente dar o dízimo para Deus no nosso tempo. De todo dia a gente ter o nosso devocional com Deus de 2 horas e 24 minutos. De ter esse tempo com Deus. De colocar lenha nova. Então seria um tempo assim de meditação, estudo, louvor, leitura de livro edificante ali, né? E oração, intercessão, entrega e tudo mais. E eu dividi, na época, e eu ainda concordo com isso aqui, com essa minha divisão, de 1 hora de oração, de ser 1 hora de oração todos os dias, pelo menos, né? E 1 hora e 24 minutos ser de estudo da palavra, louvor, adoração, leitura de livros, né? E você anotar as ministrações, algo voltado ali que Deus vai estar falando com você, né? Então 1 hora e 24 minutos de leitura, louvor, adoração, meditação.
e 1 hora exclusiva para a oração. E de onde eu tirei essa 1 hora? Eu tirei lá de Mateus 26, 40. Quando Jesus está no Getsêmani, ele vai orar. Aí quando ele volta, ele diz para os discípulos o quê? Que estavam dormindo. Nem 1 hora vocês conseguiram ficar comigo em oração. Nem 1 hora. É claro que ele falou 3 vezes isso. Só aí dá 3 horas, né? Mas a gente colocar 1 hora por dia, eu acredito que é um bom começo para líderes e pastores. A gente tem esse objetivo de todos os dias orar 1 hora por dia. 1 hora por dia. Você que não tem esse costume de orar muito, você vai orar por Deus, pelas nações, pelos missionários, e quando olhar no tempo, não vai ter dado nem 10 minutos. E você já vai estar agoniado querendo levantar. Mas isso é fruto de disciplina, de entrega, de busca constante, perseverante, fazendo todo santo dia, até isso se tornar um prazer e um estilo de vida. Então, em cima do que Jesus falou para os discípulos, né? Não pudestes ir a nenhuma hora comigo. Então, em cima desse texto é que eu dividi, né? O dízimo do tempo, que é 2 horas e 24 minutos, 1 hora de oração e 1 hora e 24 de estudo da palavra. E eu quero hoje desafiar vocês. Desafiar vocês a orar mais. Pelo menos 1 hora por dia. Irmãos, orar é gratuito, mas não é barato. É um preço que tem que ser pago. E isso vai elevar muito a sua fé, a sua vida com Deus, sua comunhão com Deus e seus resultados. Sua vida ministerial. É claro, irmãos, que nós não avaliamos, não podemos avaliar uma oração pelo seu prolongamento. Isso é com Deus, porque só Deus sabe a intenção do coração e sabe a sua motivação de estar ali, né? Mas, se eu amo o Senhor, se eu tenho o prazer de estar com Ele, de ouvir a sua voz, então quanto mais tempo eu passar ali, melhor é. Mais abençoado eu serei. Amém? Mais abençoado eu serei. Eu discuti com o pastor uma vez sobre isso, porque ele disse, não, isso aí eu não concordo, porque eu faço uma oração de 5 minutos e eu me derramo e diante de Deus. E Deus aceita a minha oração de 5 minutos. Diferente de gente que passa 1 hora, mas não se derrama como eu me derramo em 5 minutos. Então eu até refutei ele, né? E refutar nós também. Porque nós somos muito assim. A gente faz baseado nos outros. Na verdade, a gente não faz ou faz baseado nos outros. Entendeu? Terça-feira teve intercessão, né? Aí eu falei, brinquei, oxa, até que enfim tu veio para intercessão, né? Na terça-feira faz tempo que eu não te vejo. Pelo menos eu vi. Um monte de discípulo seu passou lá na frente e nem vem. Quer dizer, a pessoa sempre para refutar o que não faz, acusa os outros. E eu falei para ele, pastor, independente da sua oração de 5 minutos, é muito pouco diante daquilo que Deus tanto quer nos entregar. E Deus não entrega coisas grandiosas e preciosas para quem está apressado. Isso não acontece na meditação e muito menos na devoção de oração. E eu não sei como é que ele está, se ainda está nos 5 minutos dele. Mas ele não concordou muito. Então, essa questão de oração, de tempo de oração, é óbvio que não dá para nós julgarmos, mas Deus sabe a intenção do coração, Deus sabe a entrega, né? E Deus sabe de um coração faminto e desejoso de querer mais de Deus. Senhor, eu estou aqui, eu tenho muitas coisas para fazer, mas Tu és a minha prioridade. Eu estou aqui, eu quero mais de Ti. Assim como a corça anseia pela corrente das águas, a minha alma tem fome de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Eu costumo muito brincar comigo mesmo. Eu tenho umas brincadeiras minhas com Deus que eu não falo não para vocês. E nem minhas também. Como eu tenho umas teorias minhas que eu crio, teológica, que eu mesmo assino. Eu não preciso de ninguém para... nem para refutar e muito menos para assinar embaixo. Mas eu creio piamente nelas. Quando eu estou jejuando, por exemplo, e... sei lá, eu tenho que entregar o jejum 18 horas. E eu já, depois de 3 dias, já estou brocado.
Eu digo, eu não vou entregar agora, posso entregar e comer, mas tu vai morrer mais um pouquinho aí, porque tu não manda em mim e eu não sou baseado pela fome na minha barriga. Eu vou comer só 9 horas, acrescentei mais 3 horas. Só para te deixar de ser, para te entender que tu tá morto, que tu não tem querer, que tu não tem vontade. Então, essas coisas eu faço comigo mesmo. Sou muito de sempre procurar extrapolar aquilo que eu faço para Deus. Principalmente quando o diabo vem me falar sobre que não é para fazer. Aí eu fico puto e eu faço o dobro. Então, Deus vem e fala ao meu coração, sei lá, dá um valor X de oferta. E o diabo vem, não, tem que pagar isso, tem isso, como é que tu vai viver? Como é que vai ser isso aqui? Tu não vai viajar? E as coisas e tal. E quando eu sinto isso do inimigo, eu sei que a carne é o inimigo. Então, para matá-lo de vez, eu gosto de dar um golpe fulminante, para não levantar mais. Então eu vou dar o dobro do que Deus está falando, que está pedindo. Só para te mostrar que tu não tem espaço. A carne não manda em mim. Então já é um desafio. Porque às vezes quando Deus nos pede algo, já é algo forte, né? E aí me desafio mais ainda ao dobro, né? E muitas das vezes eu já... o dobro foi em prestações. Porque Deus pediu algo para fazer, por exemplo, caminha 1 quilômetro. Não, eu vou caminhar 2. E eu estou só dando exemplo para você entender, tá bom? Eu não quero dizer o que foi. Mas 1 quilômetro já estava para mim exaustivo. Eu disse, Senhor, eu vou caminhar a 2ª milha, mais 1 quilômetro. Eu não estou aguentando não, mas eu vou quebrar ela. Eu vou te dar em prestações, mas eu vou fazer, em nome de Jesus. Então, nós precisamos sempre, a nossa resposta para Deus deve ser sempre maior, deve ser sempre o melhor, deve ser sempre com excelência, nunca menos, sempre mais. Afinal de contas, é para Ele, né? Ele é digno, Ele merece toda a honra, toda a glória, e tudo aquilo que eu fizer em prol ao reino ou a Cristo, irmãos, ainda é pouco diante daquilo que Ele fez por mim. Então, amém? Amém. Então deve ser sempre maior, né? Então, e quando a gente vê os exemplos bíblicos do próprio Cristo, o tempo que esses homens oravam, por exemplo, Daniel era governador, era primeiro conselheiro do rei, depois conselheiro dos sábios, depois se tornou governador. No caso de Mesaque, Sadraque e Abednego, que o rei ia jogá-los na fornalha e jogou, o pessoal pergunta, onde é que estava Daniel? Que Daniel não aparece ali, né? E alguns teólogos acreditam que ele estava em missão em outra nação, a mandado do rei. Por isso que ele não aparece, para defender os amigos, né? Mesaque, Sadraque e Abednego. E Daniel, com tantas ocupações, ainda orava 3 vezes por dia. E eu tenho certeza que as 3 vezes que ele orava por dia, não era Senhor, Pai nosso que está no céu, obrigado, amém. Aí à tarde, né? Senhor, obrigado, e à noite novamente. Não era 3 oração marromeno, qualquer coisinha dada para Deus. E tinha muitos afazeres, né? Muitas responsabilidades e muitos trabalhos para fazer. Então, a gente vê nos exemplos bíblicos que todos eles oraram e oraram muito. Se entregaram mesmo em oração muito ao Senhor. Tozer disse, Deus só pode ser conhecido satisfatoriamente quando lhe dedicamos tempo. Então, nós precisamos dedicar mais tempo ao Senhor. E eu quero desafiá-los a isso, a orar mais, a buscar mais, em nome de Jesus. Então, nós precisamos ter mais contato com Deus. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos ter mais essa comunhão com Deus. Nós precisamos, querido, nós precisamos. Isso é notório, isso é essencial, isso é primordial. Ah, mas eu tenho muita coisa para fazer. Isso é prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus. Eu sei, querido, e também não quero colocar julgo sobre ninguém aqui. Eu sei que você trabalha fora. E é difícil ter esse tempo. É difícil porque nós temos tanta coisa para fazer. A gente é pai, a gente é filho, a gente
esposo, então eu tenho que ter tempo para ser pai, eu tenho que ter tempo para meus filhos, eu tenho que ter tempo para minha esposa, eu tenho que ter tempo para cuidar da casa, eu tenho que ter tempo para cozinhar, eu tenho que ter tempo para trabalhar, eu tenho que ter tempo para pegar o ônibus, eu tenho que ter tempo para ser líder de célula, eu sou discipulador, eu também sou discípulo, eu tenho que ter tempo para projeto, eu tenho que ter tempo para ensaio do coral, meu Deus do céu, que a Cris marca, eu tenho que ter tempo... Eu tenho que ter tempo para tudo, eu tenho que ter tempo para reunião de um outro irmão que me chamou para por causa de outra coisa, eu tenho que ter tempo, nós somos partidos em várias coisas, irmãos. Né? Eu tenho que ter tempo para criança, eu tenho que fazer a comida dela, cagou de novo, oh meu Deus do céu. A gente tem que ter tempo para tudo isso. Todos nós, né, temos várias facetas da nossa vida. Todos nós somos assim. Estava vendo a Débora brigar hoje com as pastoras externas e missionárias externas, das mulheres, né? Que não respondem e tal, e ela largando o cajado e brigando e tudo. Por quê? Porque nós entendemos, e todos vêm, pastor, é porque esse mês teve muita atividade na igreja. E quem não tem muita atividade na igreja? Não, porque isso aqui deu... Entendeu? E depois de 30 dias, depois de um mês e não respondeu. Não, o que está faltando é prioridade. Prioridade é compromisso. Meu compromisso, ele tem que ser com Deus essencial, né? Com as coisas de Deus tem que ser prioridade. Senão, até disse para ela, com os homens não é diferente não. Com os homens não é diferente não. Mas se mudarem, eu consigo fazer uma coisa que... Exatamente, é isso que a Débora reclamou, porque nós, como pastores, a gente fala para os discípulos fazerem, né? E se o discípulo passar 30 dias e não fazer, a gente fica, nossa, meu Deus! Sendo que você, como pastor e líder, passa também 2, 3 semanas para responder o que deveria ter respondido. E ter se organizado, ter tido prioridade, ter tido compromisso. Porque todos nós temos muito o que fazer, irmãos. Todos nós. Né? Todos nós. Sem tirar e sem pôr. Então, todos nós temos muitos compromissos, né, a realizar. Mas você que trabalha fora, eu vejo até pior para você. Pior. Parar 2 horas e 24 minutos, trabalho fora. Eu tenho que pegar, né, a Luanda veio para a reunião, 7h30, para chegar às 7h30. Pegou cedo lá, né, mas só de lá, onde era? Ponta Negra, para vir para cá, zona norte de Manaus, né? Zona sul, Ponta Negra é sul? Oeste, para vir para norte. Só de trânsito faz mais de 1 hora. E olha que tem vezes que vai até 2, né? Até 2. Então, eu não quero colocar um julgo sobre você, mas que você comece a se disciplinar quanto a isso. Não, eu quero ter minha comunhão com Deus 2 horas e 24 minutos por dia. Então, você pode quebrar. Eu vou ter de manhã, eu vou orar 30 minutos. Vou acordar mais cedo, né? Faz como a pastora, ela tem que... o devocional dela é de manhã cedo. Então, ela acorda bem mais cedo, mas muito mais cedo, para depois ter o tempo de se arrumar, de arrumar a filha, né? Ainda tem 20 minutos até chegar no trabalho, de carro e tudo mais. Então já faz toda a programação para ter esse tempo antes. Ah, mas eu não quero acordar muito cedo. Então acorde um tempo lá que você possa usar, sei lá, 20 a 30 minutos em oração. Né? Ah, eu tenho meio-dia, o meu horário livre do almoço. Né? Eu fazia muito isso quando trabalhava. Lá no Acre, em Rio Branco. Aí almoçava, era 2 horas, meio-dia, almoço, 2 horas voltava. Então eu almoçava 20 minutos, meia hora, e quando todo mundo ia dormir, eu ia e pegava a minha Bíblia e ia lá para fora, lia a Bíblia, e depois ficava lá em oração, né, em comunhão. Quer dizer, você tem que criar meios para quê? Para que você possa fazer da sua comunhão com Deus um estilo de vida. Senão nunca vai. Senão, nunca vai. À noite, quando eu chego, e tal, mas eu tenho que ir para a igreja, tem célula, tem isso, tem aquilo, mas à noite mesmo, eu quero passar mais o tempo que ainda faltou ainda, das 2 horas e 24, sei lá, falta meia hora, eu quero passar de joelho, eu quero buscar, eu quero ter esse tempo, entendeu? E é muito importante que a gente entenda isso. Senão, nunca nós iremos crescer na fé, crescer na comunhão com Deus e crescer. Isso se tornar um estilo de vida para nós. Um estilo de vida.
Amém, gente? Isso é importantíssimo. Muito, muito importante, né? E é claro, desenvolver o que falamos com o Marcel aí, espírito de oração, orar sem cessar, tá todo o tempo antenado no trono, em oração, vigiando. É isso que Jesus quis dizer, o que o apóstolo fala, andar e viver no espírito, é o que Jesus disse, vigiar e orai. Né? 24 horas, você está antenado, você está ligado, né? Ah, eu estou dirigindo o carro, mas eu estou ligado. Eu estou indo no supermercado, mas eu estou ligado. Eu estou lavando roupa, mas eu estou ligado. Eu estou cozinhando, mas eu estou ligado. Eu estou orando, eu estou em espírito, ligado no trono. Eu estou lavando a louça, estou falando com Deus, estou orando, eu estou intercedendo. Então isso tem que acontecer constantemente. Então nós temos muitos afazeres, mas nós precisamos criar um hábito. A gente não pode ser falho e fraco na nossa comunhão com Deus. A gente pode ser falho e fraco em muitas coisas, menos na nossa comunhão com Deus. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Atos 6, verso 2, 3 e 4. Por isso, os 12 se reuniram. Todos os discípulos disseram: não é certo que negligenciamos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios de espírito e sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. O 6? O 4? 4. Nós dedicaremos a oração ao ministério da palavra. E nós nos dedicaremos à oração ao ministério da palavra. O que aconteceu aí na igreja de Atos? A igreja cresceu, multiplicou, né? Pedro pregou 3.000, depois 5, depois 10, depois nem sabia mais a quantidade. Pararam até de contar, né? Deus ia acrescentando o número de salvos a cada dia, diz a palavra. E os 12 se reúnem, eles dizem mesmo assim, olha, nós estamos ficando atarefados servindo as mesas. Né, na ceia do Senhor, alguns serviços a respeito da igreja de um modo geral, né, ali que eles estavam tendo. E ele diz, olha, nós não podemos ficar perdendo tempo com isso. Então, vamos levantar diáconos, homens cheios do Espírito Santo, para que eles sirvam a mesa, para que eles cuidem dessa parte. E nós, verso 4, vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Por quê? Porque isso é prioridade na vida de um líder e na vida de um pastor. Na vida de um líder e na vida do pastor. Hoje o que acontece? Os pastores e líderes estão tão atarefados com tanta coisa na igreja, é tanta tarefa, e tem trabalho. Os pastores hoje são mais administrativos do que espirituais em buscar a Deus. O tempo cai na questão de você se tornar um religioso, né? O ativismo religioso, tem tanta coisa para fazer, é reunião, é célula, é isso, aquilo, todo dia tá na igreja, todo dia faz isso, todo dia, e que é tanta coisa para resolver a administração, e isso, tem que comprar isso, e dinheiro, e isso e aquilo, e não tem tempo para o que Deus chamou para fazer, oração e ministério da palavra. Isso é para nós, né? Isso é a nossa chamada como líderes e pastores, amém? Esse é um dos motivos que eu não aceito pastores externos trabalhar fora. Por quê? Porque trabalhando fora você vai estar dividido. Querendo ou não, você está dividido. Trabalhar fora te deixa deslocado do propósito. Quem tem a chamada foi chamado para isso. É oração e ministério da palavra. Isso é prioridade. Os caras gastavam 8 horas de joelho, irmãos. Então só vai ter sucesso um pastor no ministério se entender isso. Ou eu vou viver por fé e Deus proverá, né? E a igreja vai manter, e aquilo que a igreja não puder manter, Deus vai prover para que a gente possa viver isso. Porque não dá para fazer a obra, irmãos, com 20 minutos orando por dia. Isso é coisa de cristão requenguelo, né? Meia boca. Cristão que tem por aí, né? E olha que aquela pesquisa era de pastores, tá? Não era de cristão, de crente normal. O que a igreja entende desse papel é
a quem tem chamado a entender, né? De se dispor, de se entregar a isso, oração e leitura da palavra. E de orar e de orar. De orar mesmo. Eu, quando li Os Heróis da Fé, lá na década de 90, eu entendi essa chamada muito forte em mim. Muito forte. E quando a gente casou e foi para morar em Rio Branco, no Acre, né, e Deus foi fechando as portas de emprego e tal, e depois eu entendi que Deus estava me chamando para isso, eu mergulhei de cabeça, assim, de cabeça. A Débora ia para a mãe dela, eu passava 10 horas em comunhão com Deus. 10 horas. 10 a 12 horas em jejum, trancado dentro de casa, leitura da Bíblia, meditação. O CT surgiu nessa época. Os livros de oração, tudo foram escritos nessa época. Leitura de livros, estudo da palavra, leitura da palavra. Orava 3 horas, 4 horas por dia. Porque não tinha outra coisa para fazer. Não tinha outra coisa para fazer. Entendeu? Não tinha igreja. Foi o tempo que a gente saiu da Convenção Batista. E eu mergulhei em estudo, em leitura, em meditação bíblica mesmo, li a palavra, e mergulhei, porque eu entendia isso. Essa é a chamada. Esses caras oravam 10 horas por dia, e eu ficava com raiva quando eu olhava pro relógio, só se passou 3 horas, mas não tem nem mais do que orar, e meu joelho não aguenta mais, eu já estava prostrado. Como é que esses caras oravam 10 horas por dia? Meu Deus do céu. Misericórdia. E todo esse sonho de igreja, projetos que ainda sonham, que vocês nem imaginam que a gente tem, Deus deu lá, no quarto secreto, fechando a porta, nesse tempo de busca, de entrega. E Deus sabia, e eu sempre falei isso para Deus: Senhor, eu quero te servir, eu quero trabalhar nisso, eu quero viver disso mesmo. Minha vida inteira devota no reino, na obra do Senhor. Na obra do Senhor. E hoje eu vejo, quando as coisas acontecem hoje, eu já via isso lá em 99, morando em Rio Branco, no Acre. Lá no ano 2000, antes de voltar para Manaus. E que Deus foi mostrando, que Deus foi falando, né, sobre filme, sobre tantas outras coisas. Então, nós precisamos entender isso e viver essa verdade. Senão a gente não rompe. Senão a gente não rompe. Então eu quero desafiá-los com essa palavra, para que nós possamos não apenas só ter comunhão com Deus, para colocar a lenha nova e o fogo possa arder continuamente sobre o altar, mas que a gente vá além, que a gente faça mais, que a gente se entregue mais, que a gente busque mais, em nome de Deus. Principalmente vocês que têm chamada, porque a chamada queima, irmãos. Queima, é desesperador. Queima. Eu não preciso ser cobrado, eu não preciso ser mandado. Não, queima, cara, queima, que impulsiona, entendeu? Te impulsiona a fazer. E principalmente porque a gente está vivendo os últimos dias da igreja. Então a coisa principal, querido, é a nossa consagração numa vida de oração e estudo da palavra. Isso é o principal e nunca deve ser deixado e nem substituído por outras coisas. E um ministério abençoado, frutífero, depende de quanto tempo se gasta na presença de Deus. Mesmo trabalhando fora, você precisa crescer nessa comunhão. Mesmo que a primícia de 2 horas e 24 seja no decorrer do seu dia trabalhando, mas que você esteja alinhado com aquilo, né? Naquele propósito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não dá para me orar, pastor, 1 hora, por causa do meu tempo é corrido, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sair, né, e tal. Eu tenho que carregar banana. Chegou 5.000 caixas, né? Mas então de vida. Eu vou orar 20 minutos, 25 de manhã, 25 à tarde, 25 à noite, né, ou meia hora à noite. Vai dividindo. Eu vou ficar à tarde nesse espírito de oração e de busca, de entrega, de andar no Espírito, né? Mas eu quero lhe desafiar para que você aumente, cresça em fé, em comunhão com Deus, em nome de Jesus, porque uma coisa é certa, nós precisamos orar mais. Nós precisamos.
Em nome de Jesus. O sucesso do nosso ministério depende da sua vida de comunhão com Deus. Depende de colocar lenha nova todos os dias. Tá? Isso é importantíssimo, isso é primordial, isso é essencial, isso é indispensável. Orar nunca é demais. E devemos buscar Deus todos os dias, irmãos. Busca diária, até se tornar um estilo de vida e até se tornar o meu prazer. O meu prazer. Precisamos voltar à fonte todos os dias, né? Isso tem que ser regular, tem que ter perseverança, permanência, disciplina, Bíblia e oração. Nossa comunhão com Deus deve ser todo dia, para que o fogo possa queimar continuamente sobre o altar. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Quer acrescentar algo? Quer discordar de algo? Eu acho que não, pastor. Tem que ser só 5 minutos mesmo, tá bom. Eu me derramo completamente em 5 minutos. A gente já deve ter uma maturidade que a comunhão com Deus não é nem um encargo, um peso, uma cruz a ser carregada, mas um prazer mesmo. Minha alma tem sede de Deus. Eu não consigo, gente, eu não consigo, ó. Não dá para viver o dia sem orar, sem falar com Deus, sem, sabe? Meu Deus, sem ter a direção do Senhor, sem ter a direção do Senhor. Então nós precisamos ter esse pensamento. Amém. Em nome de Jesus. Precisamos mesmo. E você vai ver que à medida que você for crescendo nesse convívio, em oração, em busca, vai crescer sua fé, sua maturidade. Cara, você vai ver como vai ser bom. Como vai ser bom, gente. Como vai ser tremendo. Como vai ser poderoso. Que nós possamos viver e levar isso muito a sério, gente. Amém? Amém. Bíblia e oração, irmãos. Está aí Mateus 6, a palavra dos apóstolos. Eles não queriam nem se atarefar com coisas da igreja, como servir a mesa. Servir a mesa é a ceia. Nem isso eles queriam se atarefar, se preocupar. Que parece uma coisa tão banal, né? Poxa, comprar um vinho e comprar um pão na padaria para partir o pão? Não. Escolha um diácono cheio do Espírito Santo. Para quê? Para comprar pão e vinho. Para servir a mesa. Nós queremos se dedicar à oração e ao estudo da palavra. Ao estudo da palavra. Amém, gente? Amém. Em nome de Jesus. Então, que esse desafio caia no seu coração, que você se disponha a fazer mais pelo Senhor, que você se disponha a entender a importância disso. Como isso é importante, irmãos, como isso é importante. Como isso é importante. A nossa comunhão com Deus. Amém? Em nome de Jesus. Fique de pé.